Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à quarta temporada do Estudante de Verdade, seu programa semanal sobre estudo para concurso, estudo para sua vida profissional, estudo para o que você precisar, porque o estudo, é bom lembrar, é uma norma, é uma regra de sempre na nossa vida, a gente que trabalha com um trabalho intelectual. Na verdade, qualquer tipo de trabalho a gente precisa estudar, a gente precisa aprender dia após dia se a gente quiser ter prestígio profissional e realização naquilo que a gente faz, e além de atender as expectativas que a vida tem sobre nós. Meu nome é José Roberto Melo Porto, eu sou defensor público no Estado do Rio de Janeiro. Você já sabe, sou o fundador do Método até Aprovação, da Escola até Aprovação e do Estudo de Ciências Jurídicas da Faculdade Mar Atlântico. E desde 2020 estamos juntos aqui no Estudante de Verdade e em todas as redes sociais, trazendo dicas práticas e também outras um pouquinho mais profundas sobre como melhorar o nível do seu estudo. No programa de hoje a gente vai conversar sobre como estudar por mais tempo ou como aumentar o tempo de estudo. Eu não estou querendo aqui dizer simplesmente, não estou falando do ponto de vista da organização da sua rotina, de encontrar horários mortos, né, que eu costumo chamar, para você estudar em vários períodos do dia. Hoje eu não vou focar nisso. Hoje a gente vai focar em como, naquele tempo que você tem para estudar, e pode ser meia hora por dia, 1 hora por dia, 24 horas por dia, como naquele tempo que você decidiu que vai ser o seu tempo de estudo, você render mais. Essa é a nossa meta. Na aula de hoje eu vou trazer vários aspectos práticos que me ajudaram muito na minha caminhada até a aprovação em concurso público, na minha caminhada até o primeiro lugar, e tem me ajudado muito em toda a minha caminhada profissional. Acredito que isso vai fazer diferença na vida de cada um de vocês. Então, se você está gostando desse vídeo, ou na verdade se você quer gostar desse vídeo, você vai fazer aquele nosso reme aqui do YouTube, você vai clicar no joinha, né, e se inscrever no meu canal e vai receber sempre aqui os nossos vídeos. Inclusive, se você quiser receber gratuitamente um conteúdo inédito, que são os nossos mini manuais do como, né, onde eu trago para vocês essas nossas aulas e várias outras, sempre em formato de como estudar melhor, como render mais, como ter menos sono, como. Você vai clicar no link que está aí embaixo, se inscrever para receber gratuitamente esses manuais que vão chegar no seu e-mail. Beleza? E aí você vai poder dar uma lida nesses nossos conteúdos e tirar propósitos concretos para a sua vida de estudo. Tudo isso de graça, você já sabe. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Um dos grandes problemas que a gente tem no estudo é se manter no estudo. É um pouco engraçado, é um pouco irônico, mas é a absoluta verdade. A gente, na verdade, qualquer atividade da nossa vida, a gente tem a dificuldade de se manter lá, né? Às vezes a nossa dificuldade não é nem chegar, uma das dificuldades é naturalmente ingressar nessa atividade, depois a nossa dificuldade é não sair dessa atividade. É permanecer, sermos fiéis e perseverar, né? Eu lembro quando eu fui coordenador da Crisma aqui na minha paróquia, né? Na época eu dei aula de Crisma. E tem uma máxima que diz o seguinte, né? Uma vez em determinada paróquia, estava com uma infestação de pombos, estava cheio de pombo, ninguém conseguia tirar, estava começando a criar um ambiente hostil, os paroquianos não queriam mais lá, não tinha mais bazar, não tinha mais barraquinha vendendo salgado no final da missa, os bolos estavam sendo devorados pelos pombos. E aí tentaram de tudo, ligaram para profissionais, tentaram botar alpiste envenenado, tentaram fazer de tudo, os pombos não saíam de jeito nenhum. Até que em determinado momento chegou o pároco e falou, já sei o que eu vou fazer. No dia seguinte não tinha nenhum pombo. E perguntaram, caramba, pároco, como é que o senhor fez isso? E ele respondeu, eu crismei os pombos. É uma máxima que lembra a vida de muita gente na religião, né? Eu também já passei por isso, que é o seguinte, a gente às vezes consegue se envolver por alguma razão, a gente se matricula, por exemplo, numa catequese, numa aula de crisma, e depois de terminar ali, a gente simplesmente não persevera. Eu lembro que uma das grandes dificuldades que o pessoal tinha na administração ali paroquial, nos grupos jovens, era como é que a gente faz para os jovens perseverarem, continuarem vindo aqui depois de encerrada a crisma? Essa é uma grande pergunta, não sei responder. Até hoje, não acho que nenhum desses caminhos seria o ideal, mas tem a ver também com o nosso estudo. Às vezes a gente se dedicou, a gente decidiu estudar para um concurso, a gente decidiu estudar para um mestrado, a gente decidiu estudar para aprender uma determinada matéria para um caso concreto que a gente tem lá na advocacia, mas a gente, na hora de estudar, não rende, não consegue ficar o tempo pré-determinado, parece muito tormentoso. É esse problema que eu quero resolver hoje, tá bom? Ótimo, vamos lá. Olha só, a primeira premissa é a seguinte: de fato é cansativo, de fato é desagradável, do ponto de vista dos nossos apetites mais sensíveis, o estudo. O estudo é uma atividade da vida interior, significa que a gente precisa sair dessa nossa vida exterior, essa vida dos prazeres mais sensíveis, essa vida daquilo que nos agrada, daquilo que nos diverte, essa vida dos rios do Instagram, e ficar rolando para baixo o rio, um engraçadinho, o outro que não é engraçado, e depois vem um rio de um parque novo da Disney, parque novo dos Smurfs, e a gente fica ali se entretendo com tudo aquilo,
Mas, no fundo, aquilo ali é absolutamente exterior, nada fica, é tudo, vamos dizer assim, leviano, fluido, rápido, escasso, né? Nada edifica a nossa alma. O estudo é algo contrário, o estudo é justamente, vamos dizer assim, em vez de ficar num rio, ficar vendo rios ali de 15 segundos, 1 minuto, a gente, na verdade, no estudo, a gente tem que ficar 1 hora meditando sobre determinado assunto. Então, é rigorosamente o oposto do que a gente tem feito. Eu vejo muita gente, algo que até me espanta. Essa semana, sábado, eu tenho um sistema de áudio lá em casa, né? E de som. E, muito bem, o som simplesmente parou de funcionar, começou a dar um ruído. E aí vai ter aniversário da Carol. A Carol quer que o som esteja funcionando. Acho digno, até porque eu tinha tirado o propósito de consertar esse som já faz 3 meses e eu não tinha consertado ainda. Nesse sábado, a Carol viajou, foi pro retiro, estava com as crianças lá em casa. Eu falei, vamos resolver esse problema. Então eu fui numa loja especializada, tentei primeiro trocar o conversor, depois eu tentei trocar o cabo AV. Eu fui várias vezes na loja e não conseguia resolver. E eu estava com esse problema no som. Até o momento em que, no final lá das contas, eu consegui trocar e maravilha. Então eu adiei isso por muito e muito tempo, até que isso fez finalmente sentido e foi resolvido o drama do som. Fato é, a gente tem que entender que o nosso estudo não são esses estímulos exteriores, o nosso estudo é justamente um fechar-se em nós mesmos, meditarmos e resolvermos a fundo o problema ali, o que é o oposto de não ter trabalho. A gente consegue adiar tudo aquilo que nos custa. Acontece que o que nos custa é justamente o que nos edifica. Tem uma máxima de uma grande mística que diz que muito custa o que muito vale, e é verdade. Né? Na exata medida em que a gente vai abrindo mão dos grandes propósitos da nossa vida, das grandes metas, porque dão muito trabalho, entre aspas, a gente também não consegue colher nada que tenha muito valor. Essa é a verdade. Filho dá muito trabalho, extremo trabalho, mas também um filho tem muito valor, no final das contas. Né? Uma profissão dá muito trabalho, evidente, ter prestígio, mas também dá muito valor, inclusive financeiro, nos fins das contas. Então, nessa nossa vida, apesar de ser uma vida em que a gente foge do esforço, a gente já concluiu, em alguma medida, que tudo que a gente teve de bom na nossa vida demandou esforço. Fugir do esforço é fugir do sucesso. Essa é uma máxima quase irrecusável. Então, outro dia eu meditava, ouvia uma palestra, uma meditação, e foi dita a seguinte frase, eu até postei isso no Instagram: o esforço é a prova que Deus pede da nossa liberdade. Olha que interessante, o esforço é a prova que Deus pede da nossa liberdade. A gente é livre? A gente responderia sim, né? Você está vendo esse vídeo porque você quis, ninguém te obrigou, ninguém clicou nele para você. Mas a gente, apesar de ser livre, como é que a gente prova que a gente é livre? Como é que eu provo que eu quero? Eu tenho que me esforçar. Então, essa nossa dinâmica dessa vida, que é uma coisa eterna, que a gente vai levar até o dia da nossa morte, de ter que passar por um esforço para poder alcançar algo de valor, no fundo é a dinâmica exata de eu poder provar que eu quero algo livremente. Então, o estudo, ele não é algo que nos interessa naturalmente, pelo menos não um estudo duradouro, né? A gente pode ter curiosidade de desfazer algum ponto, beleza. Agora, o estudo duradouro, que edifica, constrói, isso não é assim tão interessante. Em algum momento ele perde o interesse. Né? Ele demanda esforço. E interiorizar custa. Então o esforço, isso que te custa muito, que talvez você olhe e fale, pô, não é para mim uma vida de estudos, eu confesso aqui em primeira pessoa para você. Em tom confessional, eu te digo, para mim também custa. Eu estou sempre insatisfeito com a minha rotina de estudos. Tem épocas que eu estudo mais, tem épocas que eu largo o estudo, tem épocas que eu fico ali 1 hora, 2 horas, vendo coisa no Instagram, no YouTube, e deixo de estudar, sabe, no momento que eu teria. E é sempre essa guerra tênue. Só que se a gente tiver um propósito concreto, né, e eu preciso passar numa prova, eu preciso performar num caso, eu preciso terminar uma dissertação, uma tese, essas metas limite que a gente coloca na nossa vida, elas nos demandam esforço sem ter margem para a gente fugir. Então a gente precisa entender o seguinte: isso tudo custa, isso é do jogo, e ter que nos esforçarmos é algo natural nosso. Então, se não tem esforço, não tem retorno. O esforço é a prova que a vida nos pede da nossa liberdade. Eu quero passar no concurso público, eu escolho livremente querer passar no concurso público, então aquilo vai me custar, porque é a prova de que eu quis. É interessante.
Eu nunca vi um aprovado no concurso público, no concurso fim, no concurso de performance, no concurso que envolve, por exemplo, uma prova oral para uma carreira jurídica, que não tenha me dito que no final da vida era só sacrifício. Que a pessoa estudava todo o tempo que tinha. Uns mais tempo, outros menos tempo, mas todo mundo estudava todo o tempo que tinha e gostaria de ter mais tempo para estudar. Todos os testemunhos são testemunhos de esforço. Todos. Então a gente precisa entender que não há outro caminho, e sim o caminho do esforço. E não é porque é algo mal, mas é porque o esforço nessa nossa vida é a prova que a vida nos pede de que a gente quer mesmo. Tem que querer e querer mais a cada instante. Querer é esforçar-se. São sinônimos. Querer e esforço é o mesmo sinônimo, tá bom? Lembro um tempo atrás que eu vi uma conferência de imprensa em que o treinador dizia o seguinte: a gente precisa de mais volume de jogo. Foi um jogo em que o Flamengo foi pressionado o jogo inteiro, praticamente não jogou, sobreviveu. E a conclusão era: não tivemos volume de jogo. Eu fiquei refletindo sobre essa expressão. O que é volume de jogo? É um conceito meio impreciso. Será que volume de jogo são finalizações? Volume de jogo é posse de bola? Volume de jogo são passes corretos? O que é volume de jogo? A gente não tem essa resposta diretamente, né? É um pouco de tudo isso, ao mesmo tempo nada disso. Volume de jogo é essa presença no nosso objetivo, né? Quando o time joga bem, a gente não necessariamente sabe explicar. Às vezes o time jogou muito, mas nem finalizou tanto. Às vezes ganha de 1-0, apesar de ter assim atropelado a outra equipe, não é verdade? Por quê? Porque teve volume de jogo. Teve presença no jogo. Então o esforço é o instrumento, a mola para termos esse volume de jogo do nosso estudo. A gente precisa disso. Então essa é a primeira premissa. Quero estudar por mais tempo. Quero me concentrar mais. Quero ter mais constância. Ótimo. O que você vai precisar ter, antes de mais nada, é esforço. Entendem que é o jogo do esforço mesmo. Muitos não se esforçam tanto. Você vai se esforçar mais que os outros. E é por isso que a gente vai colher frutos que os outros não colhem. Tá bom? Agora, essa atividade nossa é uma atividade, o estudo é sempre uma atividade individual, silenciosa, solitária. Há um tempo conversava com um grande autor de livros jurídicos, ele dizia que a escrita é uma atividade solitária, né? É verdade. Eu até hoje não encontrei outra forma de escrever, senão solitariamente. Sentar eu, o computador e escrever. Essa é a melhor forma de escrita. Na verdade, é a única que existe na essência. Então o estudo ele também é uma atividade solitária, por isso que é um pouco tediosa. A gente está acostumado, alguns mais, outros menos por temperamento, ao tempo inteiro estar falando com outras pessoas, estar comunicando com outra pessoa, estar interagindo com outra pessoa, nem que seja vendo a vida das outras pessoas nas redes sociais, respondendo no WhatsApp, acompanhando discussões que causamos ou com as quais nos entretemos em grupos de WhatsApp. Então está sempre, até porque é próprio da pessoa, até filosoficamente, se relacionar. Esse é o conceito de pessoa clássica na filosofia. É aquele que se relaciona. Ótimo. Então, se é próprio nós nos relacionarmos, como é que eu vou fazer? Apertar um botão e agora estar sozinho com o meu caderno, com o meu livro e me abster de qualquer relacionamento? Isso é um pouco realmente difícil. Tem uma música da Vanessa da Mata que diz o seguinte: não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. É verdade, a gente se sente um pouco assim no estudo. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do estudo, porque eu tenho a impressão de que eu nunca chegarei no meu objetivo, seja uma posse, seja uma aprovação, seja o domínio concreto das minhas ferramentas de trabalho. Eu me sinto sozinho, solitário. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo, o escuro é não saber, né? É angustiante mesmo. A gente está ali às apalpadelas, sem saber exatamente onde nós estamos, né? Quem nunca acordou no meio da noite, sem luz, sem lanterna, ficou ali batendo com a perna ali no móvel, na cama, né? Quem nunca deu uma topada com o dedinho na quina do móvel sem ter enxergado? Pois é muito ruim não enxergar, não é verdade? Não ver com clareza os próximos passos. E a gente se sente um pouco assim na vida de estudo. Eu tenho medo do inseguro. O inseguro, da onde vem a nossa insegurança? Do não saber. O escuro e o inseguro, eles andam de mão dada. Por quê? Porque se a gente não sabe quais são os próximos passos, a gente se sente inseguro. Um advogado que se sente inseguro num processo judicial, porque ele simplesmente não domina, não tem a clareza, a visão simples de quais são os próximos passos, o que se espera dele a cada momento. Essa é a dificuldade, tá? Os fantasmas da minha voz começam a ser aqueles nossos pensamentos solitários. Quem nunca no estudo começa a estudar e de repente a nossa cabeça nos leva para fofoca, nos leva para diversão, nos leva para qualquer outro lugar que não seja o estudo, tá?
que eu venho te dizer nesse momento? Se é uma atividade da vida interior, se é uma atividade solitária, não necessariamente precisa ser uma atividade que te deixe sozinho. Como assim, Zé Roberto? Uma atividade solitária que não é sozinha? Essa é uma novidade etimológica. Pois é. O que eu daria de dica concreta aqui que muda completamente a forma com a qual a gente lida com as atividades do nosso dia a dia? A nossa vida interior, apesar de ser uma vida solitária, ela não precisa ser uma vida isolada. Apesar da gente não interagir com pessoas ao nosso redor nessa nossa atividade da vida interior, a gente tem que, se quiser tornar isso mais leve e dar todo um colorido para ela, a gente tem que dialogar com algo que está sempre conosco. Concretamente, a gente tem que dialogar com Deus. Como é que você faz para dialogar com Deus ao longo do estudo sobre o poder constituinte originário, sobre a organização judiciária, sobre física, sobre cálculo 3? Muito bem, você vai ter esse senso de oferta. Como é que a gente se relaciona com Deus? Deus tão gigante, a gente tão pequeno. Como é que a gente se relaciona? Se relaciona entregando para Deus, porque Deus nos entregou tudo. Entregou a nossa existência, a nossa família, nossas capacidades, nossas dificuldades, nossas limitações. Deus nos entregou tudo. E se a gente prestar bem atenção nisso tudo, a gente vai agradecer muito mais do que reclamar. Então, se Deus nos entregou tudo, a gente tem que agora passar a vida devolvendo para Deus. E isso nos satisfaz humanamente, né? Então, eu tenho que ofertar, devolver, entregar tudo para Deus. Como é que eu faço isso no meu estudo? Entregando concretamente aquele momento de estudo. Então, vamos lá. Se eu estou começando a estudar agora, o que eu faço? Eu faço uma mentalização, eu vocalizo até em silêncio, ou até em voz alta, para Deus. Meu Deus, vou estudar agora 20 minutos que eu tenho aqui de competência do Poder Judiciário. Me ajuda a entender, me ajuda a fazer isso bem feito, me ajuda a estar mais concentrado. Pronto, a gente faz isso no momento do início do estudo, depois parte para o estudo e no final agradece e entrega. Meu Deus, acabou nosso tempo de estudo, muito obrigado, estou te entregando, recebe isso. Tomara que tenha ficado minimamente bom, me ajuda a próxima vez ser ainda melhor e me ajuda numa boa a lembrar o máximo que eu puder disso aqui. Se a gente tiver essa conversinha breve no início e no final, esse sentimento de oferta, a gente consegue estar mais concentrado. Sabe o que retira a nossa concentração ao longo de toda a nossa rotina? A descontinuidade, a intenção de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas se a gente começa uma tarefa e termina, isso já ajuda muito. As pessoas mais produtivas são aquelas que começam e terminam, começam e terminam, começam e terminam, começam e terminam. Não fica um monte de coisa aberta, fica uma lista de fiz. E se a gente dá um tom sobrenatural para isso, aquilo começa a ganhar valor na nossa vida interior. Então o estudo, que seria a parte mais chata do meu dia, mais solitária, se torna de repente a parte sobrenaturalmente mais importante do meu dia. Que coisa de doido, né? A gente deixa de ser algo que é pesado para ser algo que é leve e que me dá um certo prazer inesperado, espiritual mesmo, interior. Isso é próprio de todo mundo. Então eu te daria essa dica. Se você não quiser ficar só, com medo do escuro, do inseguro, dos fantasmas da sua voz, não precisa ficar só. Já dizia a música, segura na mão de Deus e vai. Então você vai começar a estudar, oferece aquilo para Deus. Com simplicidade, não precisa procurar nenhuma fórmula muito concreta, com simplicidade. No final você também entrega aquilo para Deus. Ah, Zé Roberto, hoje meu estudo foi uma porcaria, minha cabeça viajou, meu Deus, acabou nosso momento de estudo, hoje foi ruim. Me ajuda de alguma forma, algo ficar retido aqui em mim, e me ajuda de amanhã ser melhor ainda. Acabou. Esse diálogo sincero, simples, isso aqui dá um colorido todo novo. Isso tem potencial para mudar completamente seus interesses, tá? Então, beleza. Primeiro ponto, entender que o esforço faz parte. Segundo ponto, entender que é solitário, mas não precisa ser. E o terceiro ponto que eu queria dizer para vocês, para fechar aqui a nossa aula de hoje, é o seguinte. Um dos nossos problemas para não conseguir estudar por mais tempo é desistir no meio, largar no meio, nos desviarmos no meio. Como? Vem uma notificação, a gente se desvia, vem um interesse, a gente se desvia, vem uma curiosidade, a gente se desvia, ao mínimo chamado, a gente se desvia. Pois é. O que a gente tem que fazer para isso render mais? Não desistir nunca. Pessoal, outro dia eu até tirei print, porque é quase inacreditável. Eu pedi no iFood, no Rappi, eu pedi gelo em cubo filtrado, um saco de gelo. E aí ele botou assim, escolha seus substitutos. Se esse produto já fora de estoque, gelo em cubos filtrado, substitua por esse produto. Olha o produto que ele me sugeriu, salada mista processada. Vou repetir, salada mista processada. O Rappi me propôs que se não tiver gelo filtrado, que eu troque aquilo por uma salada. Você vai dizer, pois, Roberto, isso é um bug do aplicativo. Olha só, sendo um bug ou não sendo um bug, isso aqui é virtude. Sabe por quê? Porque o Rappi não desiste nunca. Ele não vai dizer, olha só, não tem gelo. Ele vai dizer que é uma pegada quase Bela Gil. Você pode substituir o gelo por uma salada. Por que não? Ele propôs isso.
Quando a gente estiver estudando, nosso espírito tem que ser esse espírito aqui do rap. Não desistir nunca. Nunca. Continua. Dá uma nova cor. Revê o tópico. Revisa. Não avança sem entender. Não estou entendendo nada. Então volta com humildade. Ah, entendi a primeira linha. Ótimo, vamos para a segunda. Segunda ficou truncada. Volta para a segunda. Fica nela, medita, entende, digere até você poder passar para a terceira. Não chuta o balde no estudo. Exige o estudo, tá? Eu viajei outro dia, fui para Brasília e tem uma frase no aeroporto que sempre me deixa muito preocupado toda vez que eu leio. Que é o seguinte, depois que a gente está desembarcando, vem uma frase assim escrita, ó, proibido retornar desse ponto. Nesse momento eu reviso a vida inteira. Será que eu vim de mala? Será que eu não vim de mala? Será que eu estou com o carregador no bolso? Será que está tudo aqui? Mesmo que eu não tenha levado nada, nessa hora me faz uma mega reflexão de tudo que eu poderia ter esquecido. Pois é, comecei a estudar, proibido retornar desse ponto. Até a hora final do que eu me propus no meu estudo, eu vou permanecer no meu estudo. As distrações vão vir, as curiosidades vão vir, às vezes os distúrbios, né, as baixarias vão vir na nossa cabeça, as provocações, não interessa. Você não pode retornar nesse ponto. Nesse momento você vai ficar no estudo até o final. Por quê? Porque o esforço é a prova que Deus pede a nossa liberdade. Deus está conosco naquele estudo, a gente está ofertando isso para Ele e a gente não vai desistir, porque a gente quer se manter fiel a esse propósito. Tudo bem? Ótimo. Se você gostou de Estudante de Verdade, clica no link aí embaixo, se inscreve para receber os nossos mini manuais que a gente manda para você por e-mail, tá? De todos esses temas que a gente vai abordando aqui para você poder revisar quando você quiser. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, Estudante de Verdade. Tchau.